Começa agora o podcast da Rádio ADM. Aumente o volume e vem com a gente. Olá a todos que acompanham a Rádio ADM, nós estamos aqui mais uma vez com o podcast da Rádio ADM, eu sou o Rodrigo Nunes e é sempre uma honra estar ao lado de vocês aí, onde quer que vocês estejam, pode ser na academia, pode ser ali no intervalo da faculdade, do trabalho, no almoço, na janta, o podcast da Rádio ADM está em todos os horários com você. E quem está com vocês sempre também é Elisa Ventura, que está aqui mais uma vez com a gente. Elisa, seja muito bem-vinda. Olá, Rodrigo, muito obrigada. Bem-vinda a todos os ouvintes que estão ouvindo e que ouvirão esse podcast. Como é que foi aí de festas, Rodrigo? Feliz Ano Novo para você. Feliz Ano Novo para você também, Elisa, para todos os nossos ouvintes aqui do podcast. Foi excelente, né? Começamos 2020 trabalhando, isso é um bom sinal, né? É um ótimo sinal, amém. E para começar esse podcast, o primeiro de 2020, nós temos um convidado especial, analista de planejamento e orçamento do Ministério da Economia, Alex Pereira. Seja bem-vindo, Alex. Olá, obrigado. Bom dia. Bom dia, Alex. Antes de tudo, você acabou de participar também aí do CFA Play, da entrevista, da ADM Entrevista. Fala um pouco como é que foi essa experiência aí de estar atrás das telinhas falando sobre análise de dados no setor público. Eu já sou professor de concurso público e eu já gravo videoaulas, então não foi uma experiência muito dramática assim, estar atrás das câmeras, né? Então no podcast vai ser tranquilo também? Talvez, vamos ver. É tranquilo, Rodrigo. Ele foi bem fluido ali na entrevista. E eu gostaria de saber, Alex, aqui no podcast, a gente falou muita coisa ali na TV, a gente tem muito conteúdo, mas eu estou muito curiosa para saber como é que é o bastidor, como é que está o bastidor no governo federal com relação à análise de dados. Como é que está aí para os servidores? Tem muita gente correndo atrás ou a galera já estava preparada? Hoje em dia, o resumo do bastidor, na minha opinião, é que a demanda é muito maior do que a oferta. Eu estive envolvido dando uma consultoria para a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, elaborando um programa de um bootcamp de TI, de programação, para pessoas que não são de TI, né? Capacitar esses servidores públicos. E a gente se reuniu com a Secretaria de Governo Digital e com outros stakeholders para ver o que eles demandavam de competências, enfim. E ciência de dados era o que estava no topo das competências desejadas. E na visão da secretaria havia realmente muito mais demanda do que oferta de profissionais capacitados. Então, em resumo, eu acho que realmente a demanda está muito maior do que a oferta. E a gente tem que ter uma estratégia deliberada para lidar com esse problema, né? Então vamos correr atrás, né, galera, do prejuízo. Né? E esse curso vai ser aberto a todo mundo que quiser participar, só servidor? Como é que vai funcionar? Vai ser para servidores públicos federais. Os órgãos públicos federais interessados em capacitar os seus servidores vão contratar esse curso com a ENAP, né? E vão destinar, fazer um processo de seleção interno para definir quem serão os servidores públicos que vão participar dessa capacitação. É uma capacitação que vai ser realizada em modo de imersão, num estilo de licença-capacitação de 3 meses. Então seriam 3 meses de imersão total ali. E depois disso o servidor volta para trabalhar e resolver os problemas de TI e análise de dados no seu órgão, né? Agora, Alex, análise de dados em alta total, né? Agora, no setor público também é algo muito demandado, muito importante aí pro setor? Na minha visão, sim, né? Eu já tive contato com vários órgãos da administração pública, eu sou professor da ENAP e eu tenho contato com alunos de quase todos os órgãos da administração pública federal e todos eles comentam projetos que estão executando nos seus órgãos de painéis, de indicadores para subsidiar as tomadas de decisões. Então, isso me pareceu uma iniciativa isolada de cada órgão de resolver o seu problema de dado, mas é um consenso, todos estão buscando desenvolver esse tipo de projeto, né? Então, parece ser um tabu mesmo, parece ser que está bem estabelecido a análise de dados dentro do governo. Legal, e isso tem um impacto muito grande na vida da população também, né?
A ideia é que, com dados organizados, uma decisão qualificada, os gestores vão poder tomar decisões que vão impactar em serviços públicos de melhor qualidade para o cidadão. Com certeza tem impacto. Para quem não sabe, o Alex trabalha na Secretaria de Governo Digital, Coordenação e Avaliação de Medição dos Serviços Públicos, no GovBR, não é? O seu setor é exatamente o GovBR. Fala um pouquinho para a gente dessa iniciativa do governo, Alex. O governo já vem há algum tempo desenvolvendo o seu portal de serviços. Até o ano passado era chamado de portal de serviços. E aí no ano passado definiu-se transformar esse site no que hoje a gente chama de GovBR, né? E lá contempla notícias da esplanada, dos órgãos, e contempla serviços públicos digitais que podem ser consumidos num lugar só, com uma experiência única de navegação. Então você aprende a navegar por um serviço, você já sabe navegar por todos os outros, e você pode consumir um serviço do MEC, um serviço do INSS, um serviço da Receita Federal, usando um login único, um cadastro só. Se cadastra uma vez, consome milhares de serviços. E isso vai agilizar a vida do cidadão, facilitar para aqueles que não têm domínio de TI, não conseguem gravar todas as suas senhas, não sabem que site acessa para ter acesso a um determinado serviço. Então o caminho mesmo é facilitar a vida do cidadão com o GovBR. E, Rodrigo, a gente fala de bastidor vale tudo, né? E, geralmente, a gente fala de bastidor do entrevistado. Mas hoje eu vou falar de um bastidor meu, porque assim que a gente terminou a entrevista ali na TV, eu recebi uma mensagem do meu pai, do senhor meu pai. Pai, muito obrigada pela participação, um beijo, que é um assíduo telespectador nosso e ouvinte também da Rádio ADM, e ele me mandou a seguinte mensagem. E ele tem o time, né? Porque ele mandou logo depois que você terminou, né? Exatamente. Pra não atrapalhar. Pra não atrapalhar, isso mesmo. E ele mandou a mensagem: minha filha, solicite esta biografia que ele mencionou. Muito importante para você, sua irmã e seus irmãos. Então, Alex, por favor, queria que você repetisse, para quem vai ouvir esse podcast, a bibliografia que você falou ali na entrevista da TV sobre esse assunto. Dicas de livros, cursos, tudo que você achar importante para quem quer seguir esse caminho de análise de dados. Certo. Vamos começar primeiro pela biografia, pelos livros, né? Teve realmente esse livro do Daniel Kahneman, que é um psicólogo, o único psicólogo que ganhou um prêmio Nobel de Economia. Foram 40 anos de trabalho estudando economia comportamental, e ele produziu bastante conteúdo que identificava vieses, problemas sistemáticos de raciocínio, escolha, tomada de decisão. E lendo esse livro, ele me ajudou a terminar o meu doutorado. Eu consegui identificar problemas nas minhas escolhas, nas minhas decisões técnicas, na minha pesquisa. E a partir de então eu comecei a me interessar pelo assunto de economia comportamental. Li também, na sequência, o Daniel Kahneman formou alguns sucessores, que foi o Richard Thaler, que veio a ganhar um prêmio Nobel de Economia também, que escreveu 2 livros de economia comportamental muito conhecidos aí, chama Misbehaving, que já tem uma versão em português, e o livro que chama Nudge, que também tem uma versão em português. Então, esses 3 livros teve efeito aí no meu desempenho profissional, inclusive na área de análise de dados. É aquela coisa do sinal e do ruído, né? Você não enxergar um monte de não enxergar um ruído, um sinal no meio de um monte de ruído, não olhar para um ruído e achar que é um sinal. Então esses livros realmente me ajudaram a ter um pouco mais dessa consciência do que são informações relevantes, que o contexto realmente te leva a chegar a conclusões que podem não ser corretas, né? Alguns ensinamentos de alguns experimentos do Daniel Kahneman e do Richard Thaler. E na sequência eu li alguns livros também do Nate Silver, um livro que chama Sinal e Ruído, um estatístico muito bom que analisa várias áreas do conhecimento, como previsão do tempo, apostas, pôquer, apostas em esportes, terrorismo, e ele analisa sobre um ponto de vista quantitativo todas essas áreas do conhecimento, dizendo o quão previsível ou não é cada uma dessas áreas do conhecimento. Então tem alguns exemplos bastante interessantes que você pode usar e aplicar para a sua vida nesse livro. Tem também os livros do Nassim Taleb. Nassim Taleb é um matemático e filósofo libanês.
muito famoso aí no mundo dos investimentos. E ele traz muito conhecimento estatístico nos livros dele, de uma forma didática, só em palavras, sem envolver muitas fórmulas. E é muito interessante conhecer os conceitos que ele ensina, como o cisne negro e alguns outros conceitos relativos aos seus investimentos na sua vida pessoal que você pode fazer e não cair em buracos, né? Uma analogia que os pesquisadores fazem aí sobre esse mundo de investimento. Alguns investidores investem na bolsa achando que estão jogando um jogo de pôquer, enquanto na verdade eles estão jogando um jogo de dado. Eles acham que tem algum controle em olhar para os seus parceiros e achar que entende a visão desses parceiros e entendem o que eles estão pensando e que vão conseguir tomar uma decisão melhor do que a média de todos os outros parceiros. Quando na verdade você está num jogo de dado ali que você não tem controle sobre a estatística do que vai vir e o futuro é incerto e você está sujeito aí às incertezas do futuro. Alguns outros livros, né, Nate Silver, Nassim Taleb, Charles Wheelan foi um autor de estatística que escreveu um livro sobre estatística para pessoas que não entendem e não gostam de matemática. É outro livro que eu recomendo. Fora isso, saindo dos livros e indo para esse mundo aí de capacitação mais específico na área de TI, uma estratégia bastante usada hoje em dia para você entrar nesse mundo da ciência de dados é você começar a participar de competições do Kaggle, que é um site que reúne competições internacionais de adesão voluntária. Uma empresa propõe um problema e propõe um prêmio para um dado problema, para aquele que der a melhor solução. Ela expõe a base de dados que vai ser usado para os testes, que é acessível para todos. E você pode começar a tentar resolver esses mínimos problemas. Você pode fazer parcerias com outras pessoas do site que você não conhece, outras pessoas de outros países. Pode fazer parceria também com outras pessoas aqui do Brasil que você conhece e montar um grupo e chegar lá e começar a plotar suas soluções. Isso hoje em dia é usado, a sua posição no Kaggle é usado como atestado de capacidade para você conseguir um emprego melhor, por exemplo. Olha só. Para você conseguir prestar um serviço para alguém que se interessa numa determinada área do conhecimento que você se tornou especialista. Agora eu entendi, Elisa, o porquê seu pai gostou tanto da biografia, viu? Tá vendo? Eu espero que você tenha anotado, viu? Já anotei e, inclusive, vamos colocar na descrição desse podcast. Perfeito. Até porque tem pelo menos 2 ganhadores do Nobel aí, né? O Richard Taylor e o Daniel Kahneman foram 2 ganhadores. E olha, a gente tem tido um feedback muito interessante do podcast da Rádio ADM, então gostaria de deixar aqui o nosso agradecimento a você, ouvinte, que nos ajuda a fazer esse podcast acontecer. Mais uma vez, o nosso entrevistado de hoje é o analista de planejamento e orçamento do Ministério da Economia, Alex Pereira. Rodrigo, você entendeu aí direitinho essa parte do investimento? Entendi. Eu tava me achando jogador de pôquer. Acabei de me senti muito mal. Você tá num jogo de dado e não sabe. Agora descobri, todo mundo que veio falar de investimento na bolsa agora comigo, eu vou falar que você tá... Você mandou ouvir o podcast da Rádio ADM? Mas existem estratégias recomendadas pelo Richard Taylor, pelo Daniel Kahneman e pelo Nassim Taleb para os investidores da bolsa. Ninguém está recomendando que não se deva investir. Existem estratégias boas. Existem estratégias. É só mudar o pensamento, talvez, né? Olha aí. Agora, Alex... Só para a gente contextualizar aqui de um modo mais geral, de que forma, então, a análise de dados pode mudar aí a vida da população, do mundo no modo geral? Já vem impactando isso? Ou é algo mais a longo prazo? Já existe? Como é que está consolidado isso, assim, podemos analisar? Olha, a iniciativa privada já consegue ter muitas soluções que realmente mudam a vida dos cidadãos, né? O governo realmente, em termos de aplicações que resolvem problemas do cidadão, ele ainda está engateando. Mas a gente não vê um outro caminho possível que não esse, né? É o caminho realmente da automação das tarefas que são possíveis de automação. E aí existe uma grande discussão aí no que é o escopo dessa automação possível para o futuro. Onde está a fronteira, onde nós vamos conseguir chegar em termos de automação. Que tipo de atividade nós vamos conseguir automatizar? Existem, por exemplo, algumas competências cognitivas que são difíceis de serem replicadas por um computador. Por exemplo,
senso de humor e ironia, estima-se que a gente não vai conseguir replicar num computador. Isso é uma ótima notícia para você, Rodrigo. Desculpa te cortar, Alex. Por favor, pode prosseguir. Prossiga, Alex. Pois é, mas fora algumas atividades cognitivamente muito intensivas, atividades, por exemplo, de linguagem, essas estão praticamente dominadas. O Google ficou muito famoso quando ele quando ele fez uma apresentação ao vivo em que ele colocava um robô para agendar uma hora num cabeleireiro. E aí o robô era muito convincente de que aquilo ali era uma pessoa. E a entonação, algumas pequenas gírias, interjeições. Então, as competências de linguagem hoje, tanto linguagem falada, escrita, interpretação, estão bem dominadas, assim. Esse crescimento aí dos chatbots prestando serviço de suporte nas diversas empresas, esse é um serviço que vai evoluir bastante, tem evoluído rápido, e que a gente vai ter contribuições excelentes aí. Realmente o cidadão poder conversar com o robô e o robô resolver todas as dúvidas que ele tem sobre um determinado assunto. E essa é mais uma competência que o governo está querendo adquirir, e em pouco tempo a iniciativa privada vai oferecer soluções módicas, a um preço módico, para resolver o problema do cidadão que quer saber como é que tem acesso a um serviço público, por que o serviço público dele foi negado, por que o resultado foi negado. E hoje, para você prestar em grande escala e resolver todas essas dúvidas, é um custo razoável para a administração pública, né? Alex, peraí, deixa eu até me ajeitar aqui na minha cadeira, porque eu tô com medo dessa resposta. O governo sabe tudo de nós, cidadãos? Te botou na parede, hein? Em algumas áreas do conhecimento ele sabe bastante coisa, mas com certeza não tudo. Mas vocês deveriam estar mais preocupados com o que as empresas privadas sabem de você do que o governo. Por exemplo, hoje o seu celular, a gente pode dizer que ele não é seu, que ele é da empresa que desenvolveu, porque a empresa tem condições de atualizar ele automaticamente, ligar, desligar. Elas não desligam alguns sensores que medem a sua posição geográfica, a sua aceleração, os seus passos, e eles coletam informações suas numa quantidade e variedade que consegue te conhecer de uma maneira que nem você se conhece. Hashtag medo. Exatamente. Existem várias aplicações. Se você for pensar como você está sendo monitorado na sua posição geográfica ao longo dos seus 10 últimos anos e que lugares você frequentou que você queria que só você soubesse e você tem certeza que essas empresas sabem, você começa a pensar nesse hashtag medo, né? Cada uma dessas empresas, elas têm acesso a uma estimativa da sua renda, por exemplo. A posição geográfica do seu celular durante a noite, ela te diz onde você mora e o bairro onde você mora, juntamente com o modelo do seu dispositivo, é um bom preditor de renda. E os lugares que você viaja, os restaurantes que você frequenta, o meio de transporte que você usa para viajar, tudo isso vai ser no longo prazo uma estimativa da sua renda. E aí, se você for um target de um alvo de marketing, por exemplo, se o iFood for enviar um cupom de desconto para alguém, para quem ele enviaria? Alguém com uma renda um pouco maior, que vai poder se viciar naquele serviço, ou alguém com uma renda um pouco menor? Provavelmente ele vai escolher um público-alvo que tem uma renda um pouco maior. Então, o cidadão, na minha opinião, ele teria que estar preocupado com a sua privacidade dos dados e resolver o problema da sua privacidade dos dados com o seu celular, bem mais preocupado com, hoje, as empresas que coletam os seus dados do seu celular, por exemplo, do seu computador. E eu já ia falar aqui para a empresa que fica mandando esses cupons de desconto, então errou, viu? A análise de dados tá errada aqui. Rodrigo de Deus, e o Chapolin, né? Quem poderá nos defender agora? Mas isso já é algo que acontece há bastante tempo, né? As pessoas até brincam, por exemplo, vamos dizer, você, sua esposa, você está falando sobre academia. Aí você abre sua rede social,
um monte de propaganda de academia. Sim. É basicamente isso, né? A gente fala. Existe. Eu já passei por situações assim também e várias pessoas já reportaram para mim. É complicado, né, Elisa? Você já passou por isso, Elisa, alguma vez? Ai, tô pensando aqui. Eu já passei. E eu usei o exemplo da academia porque aconteceu comigo. E eu não cheguei a pesquisar, só estava falando. Falei, tem academia ali perto e tal, tá em outra. Quando a gente abriu, foi uma semana só de propaganda de academia. Isso acontece muito na busca, né? Você procura um sofá, pronto. Você vai ver sofá uma semana depois, quiçá um mês. Não, se buscou... Lascou. Acabou. Se buscou, tá lá. Vai aparecer o tempo todo, né? Agora, falando... Mas essa questão da privacidade dos dados me parece ser uma coisa que o ser humano ele consegue se adaptar razoavelmente bem. Eu lembro que quando o efeito das câmeras começou a surgir aí na nossa sociedade, a primeira pessoa que teve a sua imagem veiculada num jornal, ela não gostou e fez uma reclamação, e esse é um caso bem conhecido. E depois a veiculação das pessoas nos jornais passou até a ser bem vista, você ficar popular. E hoje em dia as pessoas proativamente compartilham as suas fotos e os seus stories diariamente. Então essas questões, elas surpreendem a princípio, mas no longo prazo talvez as pessoas acabem se acostumando. Darwin. Tem que se adaptar ao meio, né? Ai. Senão não sobrevive. Tá certo. Claro que uns tropeçam muito tentando se adaptar, né? Tô reflexiva aqui, gente. Bora voltar aqui no assunto. Então, análise de dados no setor público. No setor público. Onde o Brasil está? Quais são as referências aí? O que a gente pode aprender com outros países do mundo? Certo. Os Estados Unidos hoje é uma das grandes referências, né? Talvez a China possua muita coisa avançada, mas a China não costuma publicar muita coisa do que faz. Realmente os Estados Unidos é hoje a nossa referência em termos de ciência de dados, inclusive ciência de dados no setor público. Nos Estados Unidos ele já tem uma estratégia de pesquisa de inteligência artificial, onde eles definiram temas prioritários e estratégias prioritárias para resolver esses problemas. Então, pensando como governo, né, como uma estratégia central para planejar o que vai acontecer no futuro, esse seria um dos caminhos a se seguir, pensar realmente numa estratégia do governo como um todo que pudesse planejar os problemas que você vai querer abordar e como que você vai abordar esses problemas. Por exemplo, desenvolvendo competência interna, capacitando seus servidores. Em algumas áreas do conhecimento pode ser que seja conveniente, em outras não. Em outras pode ser que você queira contratar serviços que vão surgir da iniciativa privada. O fato é que a gente precisa definir as prioridades e como a gente quer se portar nesse novo contexto. Se a gente vai querer ser consumidor de todos os serviços em todas as áreas ou em algumas áreas não, a gente vai desenvolver. E esse é um novo boom aí. O Brasil perdeu alguns bons da indústria de TI, a indústria do silício, enfim. Mas esse é um que a gente conseguiria alcançar sim se a gente definisse algum foco bem específico, onde desenvolver nossa capacitação no longo prazo. É bem possível. Eu tenho uma pergunta bem rápida antes da gente encerrar, porque você falou isso agora e eu lembrei até de uma matéria que a gente está fazendo para a RBA, Revista Brasileira de Administração, que é sobre a fuga dos talentos de TI do Brasil. A gente tem essa tendência, né? Muita gente está indo embora para outros países. Nessa área de dados, do setor público, como é que está? Bom, nos últimos anos, o governo federal ele deu um incentivo bastante grande nas suas carreiras do setor público para atrair talentos. Então, a média de salário dos servidores públicos hoje, em algumas carreiras, por exemplo, a que eu participo, ela está na lista de planejamento e orçamento, ela está um pouco acima da média da iniciativa privada. E isso fez atrair vários talentos para a administração pública, o que eu acho que é bom, que é conveniente. Então, nessa carreira onde eu estou, os profissionais de TI são muito capacitados. Foi uma concorrência bastante grande para entrar nessa carreira. E a gente tem realmente competência para agregar bastante valor para o governo, para a sociedade. Okay. Perfeito, esse foi Alex Pereira.
Fala o cargo dele para mim, Elisa. Muito obrigada, professor, já pela sua participação. E ele é analista de planejamento e orçamento do Ministério da Economia. Muito obrigado, Alex, aqui por participar com a gente do podcast da Rádio ADM, esse bate-papo descontraído aqui e por nos esclarecer bastante sobre a questão da análise de dados no país. Ok, obrigado. Valeu, Elisa. Muito obrigado também aqui nesse primeiro podcast de 2020. Vem muito mais aí por aí, né? Obrigada, Rodrigo. Obrigada também ao Matheus Clemente, que participou aqui conosco nos trabalhos técnicos. E até a próxima, galera. Até a próxima, pessoal. Você já sabe, né? Para acompanhar a Rádio ADM é só acessar www.radioadm.org.br ou então entrar aí no seu stream de áudio para acompanhar o podcast da Rádio ADM comigo, Elisa Ventura, e sempre com um convidado muito especial para deixar você bem antenado. Até a próxima! Você ouviu o podcast da Rádio ADM. Até o próximo episódio.